tratamentos hoje em dia e por que ela ainda é um desafio tão grande para a saúde pública. E olha só que dado impressionante para a gente começar. Lá nos Estados Unidos, a PAC é uma das maiores causas de internação e morte. São milhões de casos todo ano. E o mais interessante que o artigo traz é que não é só uma doença do pulmão que passa rápido, não. As consequências podem ir bem além. Vamos desvendar isso. Para a gente começar, então, o que é exatamente a PAC? Pode dar uma definição para a gente. Claro. Bom, a PAC é uma infecção aguda, né? Que atinge o tecido do pulmão mesmo, o parênquima, que é onde acontece a troca de gases. E o ponto-chave ela é pega fora do hospital, no dia a dia. E a dimensão disso é enorme, como você falou. São muitas internações por ano, centenas para cada 100 mil adultos só nos Estados Unidos. É bastante gente. E quem corre mais risco? Tem um perfil assim mais vulnerável para pegar PAC? Sim, sim. Tem vários fatores que aumentam essa chance, né? Idade mais avançada, por exemplo, é um deles. Doenças crônicas também pesam bastante, tipo problema no coração, diabetes e principalmente doenças pulmonares, como DPOC, sabe? A doença pulmonar obstrutiva crônica. Inclusive, o paciente do caso clínico do artigo tinha DPOC. Entendi. Outras coisas, desnutrição, ter tido uma infecção viral respiratória antes, tipo uma gripe forte, sistema imune mais fraco. E até hábitos de vida, né? Fumar, beber demais, tudo isso contribui. Então não é só o micróbio encontrar a pessoa, né? É um organismo que já está, talvez, um pouco mais fragilizado. Exatamente. E como é que esses micróbios chegam lá no pulmão e causam a infecção? Como eles vencem nossas defesas? É uma boa pergunta. Nosso sistema respiratório tem várias defesas, né? Tem o muco, tem os cílios que ficam varrendo as impurezas para fora. A tosse também ajuda. Mas, às vezes, os patógenos conseguem passar por isso. A forma mais comum de entrada é a microaspiração. Microaspiração, o que é isso? É quando a gente inala, sem perceber, pequenas quantidades de secreção da nossa própria garganta, da orofaringe. Isso é super comum. Acontece até enquanto a gente dorme. Nossa, que interessante! É. Menos comum é inalar gotículas contaminadas direto do ar ou aspirar um volume maior de líquido ou comida, que aí causa pneumonia aspirativa, que é um quadro um pouco diferente. E quando o bichinho chega lá nos alvéolos, que são as bolsinhas de ar no final do pulmão, ele encontra a primeira linha de defesa, que são os macrófagos alveolares. As células de defesa, né? Isso. E hoje se fala muito também do microbioma pulmonar, as bactérias boas que moram lá e que talvez ajudem a proteger. Mas se o patógeno invasor consegue se multiplicar, ele começa a danificar o tecido. Aí as células machucadas liberam sinais de alerta, sabe? Isso chama mais macrófagos para o local e eles produzem substâncias inflamatórias, as famosas citocinas e quimiocinas. E aí começa a inflamação ali no pulmão. Ah, e essa inflamação localizada que vai dar os sintomas que a gente conhece. Tosse, falta de ar. Exatamente. Essa inflamação lá no pulmão causa a tosse, que muitas vezes vem com catarro, causa falta de ar, às vezes dor no peito para respirar. No exame físico, o médico consegue ouvir uns barulhos diferentes no pulmão, os estertores. Certo. E na radiografia, aparecem aquelas manchas, os infiltrados, que são as áreas inflamadas. Mas a inflamação não para por aí, né? Como assim? Essas citocinas inflamatórias podem cair na corrente sanguínea, e aí elas causam uma resposta inflamatória no corpo todo, sistêmica. Ah, é daí que vem a febre, o mal-estar? Isso mesmo. Febre, calafrios, aquela sensação de corpo moído, coração acelerado, até alterações nos exames de sangue, como o aumento dos glóbulos brancos e da PCR, a proteína C reativa. Em casos mais graves, essa resposta inflamatória pode sair do controle, sabe? E acabar machucando outros órgãos. Aí já entra num quadro mais sério, como a sepse. Entendi. E quem são os culpados mais comuns? Quais micróbios causam uma PAC? A lista é grande? É uma lista variada, sim. A gente tem as bactérias que chamamos de típicas ou clássicas, como o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, super comum. O Haemophilus influenza também. Tem as bactérias atípicas, como a Legionella, o Mycoplasma, as Chlamydophila. Elas causam um quadro, às vezes, um pouco diferente.
E não podemos esquecer dos vírus respiratórios, né? O vírus da gripe, o influenza, o vírus sincicial respiratório, o VSR, que inclusive foi o caso do paciente do artigo, e, claro, o SARS-CoV-2 da Covid-19, que se tornou um protagonista nos últimos anos. Nossa, realmente muitos agentes possíveis. Sim. E ainda tem causas menos comuns, tipo bactérias resistentes a antibióticos, como MRSA ou pseudomonas, fungos, mas esses a gente pensa mais em situações especiais, tipo paciente com imunidade baixa ou que viajou para algum lugar específico, teve contato com animais. Certo. Com essa variedade toda, como é que o médico fecha o diagnóstico? Como ter certeza que é PAC? O diagnóstico é uma combinação de coisas. Primeiro, os sintomas do paciente. Febre, tosse, falta de ar, dor no peito. A clínica, né? Isso, a clínica. Segundo, a imagem. Tem que ter uma evidência de um infiltrado novo, uma mancha nova no pulmão que a gente vê na radiografia de tórax. E se o raio-x der normal? Boa pergunta. Se o raio-x está normal, mas a suspeita clínica é muito forte, aí uma tomografia computadorizada do tórax pode ajudar a encontrar alterações que o raio-x não pegou. Além disso, o exame físico ajuda, né? Ouvir o pulmão, ver se tem sinais de consolidação. E os exames de laboratório, que mostram a inflamação sistêmica, que a gente falou, também apoiam o diagnóstico. Tem um exame que tem ganhado espaço, que é a procalcitonina. Ah, eu já ouvi falar. Ajuda a diferenciar a bactéria de vírus? Ajuda, mas não é perfeito. Ela tende a ficar mais alta na pneumonia bacteriana e mais baixa na viral. Então, pode auxiliar o médico a decidir se entra com antibiótico ou não, ou até quando parar o antibiótico, porque ela costuma cair quando a infecção bacteriana melhora. Mas não é 100%. Não, não é. Tem situações que podem dar falso positivo, tipo um choque hemorrágico ou problema no rim. E tem bactérias, como o Mycoplasma, que às vezes não elevam tanto a procalcitonina. Então, é mais uma ferramenta para o raciocínio clínico, não um definidor isolado. Entendi. E imagino que a Paxson seja toda igual, né? Tem casos mais leves, outros mais graves. Como se mede essa gravidade? Exato, a gravidade varia muito. A gente considera a PAC grave quando tem sinal de que algum órgão importante não está funcionando bem, sabe? Disfunção ou falência de órgão. As sociedades médicas, tipo a ATS e a IDSA, criaram critérios para ajudar a definir isso. Tem 2 critérios que eles chamam de maiores. Se o paciente tiver só um deles, já é grave. Quais são? Precisar de ventilação mecânica e para o respirador, ou estar em choque séptico, com a pressão muito baixa, precisando de remédio na veia para subir. Ok, um desses já classifica como grave. Isso. E tem também os critérios menores. São vários. Respiração muito rápida, 30 ou mais por minuto, confusão mental nova, temperatura muito baixa, menos de 36 graus Celsius, pressão baixa, precisando de muito soro, glóbulos brancos muito baixos, plaquetas baixas, problema no rim, ureia alta, oxigenação baixa no sangue ou quando a pneumonia atinge vários lobos do pulmão na radiografia. E quantos desses precisa para ser grave? Se tiver 3 ou mais desses critérios menores, também já é considerado PAC grave. Certo. E essa classificação de gravidade é que vai dizer se o paciente trata em casa, interna na enfermaria ou vai para UTI. É um dos principais fatores, sim. A decisão de onde tratar depende de um conjunto de coisas. A gravidade, claro, usando esses critérios que a gente falou, as outras doenças que o paciente já tem, as comorbidades, se ele está com falta de oxigênio, a hipoxemia. E também fatores sociais, né? Se tem alguém para cuidar em casa, se ele vai conseguir tomar os remédios direitinho. O julgamento do médico é fundamental. Mas tem alguma ferramenta para ajudar nessa decisão? Algum score? Tem sim. Os score e gravidade ajudam a objetivar um pouco. Os mais usados são o PSI, que é mais complexo, e o CURB 65, que é mais simples. CURB 65. Como funciona? É um ponto para cada item. C de confusão mental nova, U de ureia no sangue acima de um certo valor, 19 mg/dl, R de respiração rápida, 30 ou mais, B de blood pressure, pressão baixa, sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60 e 65 de idade, se for maior ou igual a 65 anos. Entendi. CURB65. E o que a pontuação indica? Se o score for baixo, 0 ou 1, geralmente dá para tratar em casa ambulatorial. Se for 2, já se considera internar para observar ou para um tratamento curto no hospital. E se for 3 ou mais, a recomendação é internar mesmo. E a UTI?
A decisão da UTI é mais baseada naqueles critérios de gravidade da ATS-DSA que a gente falou, principalmente precisar de ventilação mecânica ou estar em choque. Faz todo sentido. Agora, voltando aos micróbios, é sempre preciso descobrir qual é o agente exato que está causando a pneumonia. Olha, para a maioria dos pacientes que tratam em casa, não. Geralmente a gente entra com um antibiótico que cobre os mais comuns, o chamado tratamento empírico, e a resposta costuma ser boa. Mas e os vírus? Influenza, Covid? Bem lembrado. Mesmo em casa, vale a pena considerar testar para esses vírus, porque se der positivo, tem tratamento antiviral específico que pode ajudar, né? Certo. E para os pacientes que precisam internar? Aí sim, identificar o agente causador se torna mais importante, por vários motivos. Primeiro, para poder ajustar o antibiótico, usar o mais específico para o bicho que foi encontrado. Isso é o que a gente chama de terapia direcionada. Ajuda a não usar antibiótico à toa, né? Exatamente. Ajuda a usar melhor os antimicrobianos, o famoso stewardship, e também para identificar doenças que precisam ser notificadas para vigilância epidemiológica, como Covid, legionelose. E que tipo de exame se faz no hospital para tentar achar o culpado? Para os hospitalizados, a gente recomenda alguns testes básicos. Tentar pegar uma amostra de escarro para olhar no microscópio, o GRAM, e para cultura. Fazer cultura do sangue, as hemoculturas. Tem também testes na urina que detectam pedacinhos antígenos do pneumococo e da legionela. E hoje em dia, os testes moleculares, tipo o PCR, são muito úteis. Existem painéis que testam vários vírus e algumas bactérias de uma vez, incluindo o SARS-CoV-2. E se tiver suspeita daquelas bactérias resistentes, MRSA? Aí um teste de PCR feito com um swab, um cotonete dentro do nariz, pode ajudar. Se esse teste der negativo para MRSA, geralmente a gente pode ficar mais tranquilo e tirar o antibiótico específico para ela, caso tenha sido iniciado por precaução. Entendi. Bom, vamos falar do tratamento então. Como é que se escolhe o antibiótico inicial, quando ainda não se sabe o que é? O tratamento inicial, como a gente disse, é empírico na maioria das vezes. A escolha vai depender da gravidade da PAC, se o paciente tem fatores de risco para algum patógeno específico e quais são os bichos mais comuns naquela comunidade. Se tem suspeita de gripe ou Covid e tem indicação, entra com antiviral também. O mais importante é começar o tratamento quanto antes depois do diagnóstico. E como é esse tratamento para quem vai para casa, o ambulatorial? Para quem é mais jovem, sem outras doenças graves e não usou antibiótico recentemente, as opções de primeira linha são amoxicilina ou doxiciclina, por via oral. Macrolídeos, tipo azitromicina, já não são a primeira escolha em muitos lugares por causa da resistência do pneumococo. E para quem tem comorbidades, tipo diabetes, doença cardíaca ou fumante? Para esses pacientes, ou para quem usou antibiótico nos últimos meses, a recomendação geralmente é usar uma combinação. Amoxicilina com clavulanato junto com um macrolídeo, como azitromicina ou com doxiciclina. Isso cobre um espectro maior, incluindo as bactérias atípicas. E se for alérgico, ou não puder usar esses? Aí tem alternativas, como as fluoroquinolonas respiratórias, tipo levofloxacina ou moxifloxacina. Ok. E no hospital? Para quem interna na enfermaria, mas sem risco grande de bactéria resistente? Nesses casos, a terapia combinada endovenosa costuma ser a regra no início. Um beta-lactâmico, como a ceftriaxona, por exemplo, associado ao macrolídeo, como a azitromicina ou a doxiciclina. Por que a combinação com o macrolídeo parece ser preferida em alguns casos? Alguns estudos observacionais sugerem que essa combinação, especialmente com o macrolídeo, pode levar a melhores resultados em casos mais graves. A hipótese é que os macrolídeos tenham também um efeito anti-inflamatório, imunomodulador, além de matar bactérias atípicas. Mas isso ainda é debatido. Interessante. E se o paciente internado tem risco de ter aquelas bactérias mais chatas, MRSA ou Pseudomonas? Aí o esquema inicial tem que ser mais parrudo. A gente avalia os fatores de risco. Por exemplo, se o paciente já teve infecção ou colonização por pseudomonas antes, ou se o exame do escarro mostra bacilos gram-negativos, a gente adiciona um antibiótico que cubra pseudomonas, como o piperacillina tazobactam ou cefepime. A mesma lógica vale para o MRSA.
Se já teve histórico ou se o grão do escarro mostra cocos gram-positivos em cachos, aí se adiciona vancomicina ou linezolida para cobrir MRSA. Tem alguma combinação a ser evitada? Sim, um alerta importante é a combinação de piperacillina tazobactam com vancomicina parece aumentar o risco de lesão nos rins, então a gente tenta evitar se possível. E na UTI? Para quem está bem grave. Na UTI, o risco de patógenos resistentes é maior, então a prática comum, especialmente para quem está em choque ou precisando de ventilação mecânica, é começar com uma cobertura bem ampla que pegue os patógenos comuns, pseudomonas e MRSA logo de cara. E depois ajusta conforme os resultados dos exames, né? Exatamente. Assim que saem os resultados das culturas, dos testes moleculares, a gente tenta direcionar o tratamento. Você mencionou o possível efeito anti-inflamatório dos macrolídeos. E os corticoides? Eles têm algum papel na PAC além da Covid-19? Sim, tem ganhado espaço. Já sabemos que a dexametasona ajuda na PAC por Covid-19 em quem precisa de oxigênio. Mas estudos mais recentes mostraram que usar corticoide, como a hidrocortisona, em pacientes com PAC grave de outras causas, internados na UTI, especialmente os ventilados, também pode reduzir a mortalidade. Mas tem alguma contraindicação? Fundamental. Não se deve usar corticoide se houver suspeita ou confirmação de gripe, influenza ou de pneumonia causada pelo fungo Aspergillus. Nesses casos, pode piorar o quadro. Entendido. E depois que começa o tratamento, como ele é ajustado? E quanto tempo dura? O ajuste é o que chamamos de descalonamento. A ideia é simplificar. Se a gente identifica o micróbio exato e não parece ter outra infecção junto, a gente ajusta o antibiótico para ser o mais específico possível para ele. Se aquele teste do nariz para MRSA vem negativo, geralmente dá para tirar a cobertura para MRSA que tinha sido iniciada por precaução. E se for só vírus? Se confirma que é uma PAC só viral, por exemplo, por PCR, e o paciente está melhorando sem sinais de infecção bacteriana junto, clínica boa, procalcitonina baixa, leucócitos normais, aí dá para suspender o antibiótico. Tem até um fluxograma no artigo que ajuda nessa decisão. E a duração do tratamento? A maioria começa a melhorar em 48, 72 horas. O tratamento costuma ir até o paciente ficar sem febre, clinicamente estável, por pelo menos 2 dias. A duração mínima, na maioria dos casos, é de 5 dias. Só 5 dias? Sim, para a maioria dos casos não complicados. Alguns estudos sugerem que até 3 dias podem ser suficientes para pacientes bem selecionados que ficaram estáveis rapidamente. Claro que, para infecções por bactérias mais difíceis, como pseudomonas, ou se tiver complicações, tipo pus no pulmão, empiema, ou em pacientes com imunidade baixa, o tratamento pode precisar ser mais longo. A procostonina também pode ajudar a guiar quando parar o antibiótico. E assim que o paciente melhora e consegue engolir, a gente troca o antibiótico da veia para o comprimido. Falamos bastante da fase aguda, do tratamento, mas você tocou num ponto crucial no início: as consequências a longo prazo. A PAC deixa marcas? Deixa, infelizmente. Essa é uma área que tem mudado muito nossa visão da doença. A PAC hoje é vista como uma doença que afeta o corpo todo, não só o pulmão, e que pode ter sequelas importantes. Que tipo de sequelas? Olha, a curto prazo, ali nas primeiras semanas ou no primeiro mês após a infecção, pode persistir a falta de ar, a necessidade de oxigênio, mas também podem aparecer problemas no coração, como arritmias, infarto, piora da insuficiência cardíaca, pode dar fraqueza muscular generalizada, problemas de memória, confusão, piora de doenças que a pessoa já tinha. E o risco de reinternar, imagino. Sim, o risco de reinternação é considerável e a mortalidade nesse primeiro mês após a alta ainda é relevante, algo em torno de 10 a 15%. E a longo prazo? Meses, anos depois. Aí as consequências podem ser ainda mais impactantes. A pessoa pode desenvolver ou piorar doenças pulmonares crônicas, o risco de ter problemas cardiovasculares como AVC, infarto, arritmia, insuficiência cardíaca fica aumentado por um bom tempo. Problemas neurológicos também, como dificuldade de memória, confusão, depressão e até um risco aumentado de demência.
além de problemas nos rins, metabolismo. Nossa, é um impacto sistêmico muito grande. Muito grande. E tem mais. Quem teve PAC tem um risco maior de ter novas pneumonias e outras infecções no futuro. O risco de reinternar continua alto e a mortalidade também. Para se ter uma ideia, cerca de 30 a 35% dos pacientes que internaram por PAC morrem dentro de 1 ano. E para quem precisou de UTI, essa mortalidade em 1 ano pode chegar a 50%. É assustador pensar que uma infecção pulmonar aguda pode desencadear essa cascata de eventos, especialmente cardiovasculares. Pois é. Essa ligação entre ter tido uma PAC e o risco aumentado de eventos no coração e nos vasos sanguíneos no futuro é algo que está sendo muito estudado. Entender por que isso acontece é fundamental para a gente tentar proteger esses pacientes depois. Com certeza. Diante desse quadro todo, a prevenção ganha uma importância ainda maior, né? O que a gente pode fazer para evitar a PAC? Com certeza. Medidas gerais sempre ajudam. Parar de fumar é crucial, evitar o consumo excessivo de álcool. Mas a ferramenta mais poderosa que a gente tem é a vacinação. Quais vacinas? Vacina contra a gripe, a influenza, todo ano. Vacina contra a Covid-19, seguindo as recomendações de reforço, e a vacina contra o pneumococo, que é a bactéria mais comum na PAC. Para os grupos de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas, manter essas vacinas em dia faz muita diferença. Ótimo. Para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar para o caso do artigo. Aquele senhor de 66 anos com DPOC que chegou confuso, com febre. Como tudo isso que a gente conversou se aplica a ele? Foi um bom caso para ilustrar. Ele tinha 66 anos, um ponto no CURB 65, estava confuso, outro ponto. Então o CURB 65 dele era 2. Isso já sugere internação. Certo. Ele não tinha critérios maiores de gravidade, nem 3 menores, então não precisava de UTI e a internação na enfermaria estava adequada. O teste viral dele deu positivo para VSR, mas a procalcitonina veio bem alta, o que levantou forte suspeita de ter uma bactéria junto, uma coinfecção. Como ele não tinha fatores de risco claros para a MRSA ou pseudomonas, a conduta recomendada seria começar ceftriaxona na veia para cobrir as bactérias comuns e azitromicina para cobrir as atípicas e talvez ajudar com a inflamação. E depois? Se os testes depois confirmassem que não tinha a bactéria atípica, daria para suspender a azitromicina. Assim que ele melhorasse e ficasse estável por 48 a 72 horas, sem febre, poderia ir para casa tomando antibiótico oral, talvez amoxicilina, clavulanato, para completar uns 5 dias no total. E claro, marcar um retorno no ambulatório para ver como ele ficou. Perfeito. Para a gente ir finalizando, quais são as fronteiras do conhecimento? O que a gente ainda não sabe bem sobre a PAC, onde a pesquisa está avançando? Tem várias áreas ainda em aberto, né? Uma delas é entender melhor o papel do microbioma pulmonar. Aquelas bactérias que vivem normalmente no pulmão, como elas influenciam a nossa defesa contra a PAC. Outra área é avaliar o impacto real e o custo-benefício desses testes moleculares novos, super rápidos, que detectam vários patógenos de uma vez. Eles são ótimos, mas como usá-los da melhor forma no dia a dia? E no tratamento? No tratamento ambulatorial dos casos leves, ainda existe debate se a amoxicilina sozinha é suficiente ou se adicionar um remédio para cobrir as bactérias atípicas, tipo um macrolídeo, realmente faz diferença se o paciente melhora mais rápido. E, claro, aprofundar essa relação que a gente comentou entre PAC e doença cardiovascular, entender melhor os mecanismos e, principalmente, desenvolver estratégias para reduzir esse risco cardiovascular depois que a pessoa teve a pneumonia. Muito bom. Então, para resumir nossa conversa de hoje, a PAC é uma doença muito comum, potencialmente grave e que não afeta só os pulmões. O diagnóstico combina a clínica e a imagem. O tratamento depende da gravidade e dos riscos de cada paciente, e identificar o patógeno no hospitalizado é importante. As consequências podem ser duradouras, afetando vários sistemas, e a prevenção, principalmente com as vacinas, é essencial. Exato. E talvez uma reflexão final, o que é fascinante aqui é essa evidência crescente da PAC como um gatilho para eventos cardiovasculares a longo prazo, né? Isso levanta uma questão importante.
Será que, além de tratar a infecção aguda da melhor forma possível, a gente não deveria começar a pensar em outras estratégias para proteger o coração e os vasos desse paciente nos meses e anos seguintes? Tipo o quê? Não sei, talvez um acompanhamento cardiológico mais próximo para quem teve PAC grave, ou quem sabe o uso de alguma medicação protetora específica nesse período de maior vulnerabilidade logo após a infecção. São perguntas que ficam, né? E que mostram como o cuidado com quem teve PAC precisa ser mais abrangente e olhar para o futuro também.